Olá pessoal, saudações concurseiras para vocês, sejam muito bem-vindos a mais um evento aqui no QI, comigo o professor Gustavo Musi, e nosso evento hoje é de economia, olha só, especialmente pensado para quem vai prestar o concurso do ISS São Paulo, né? O concurso de fiscal de tributos municipais, do município de São Paulo, um dos concursos aí mais aguardados aí do país, tá certo? E economia, uma figurinha certa, sempre cai economia para o concurso do ISS São Paulo. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre um dos temas, um dos tópicos que costuma ser cobrado em economia para o ISS São Paulo, que é o chamado multiplicador bancário. Vamos entender o que é o multiplicador bancário, né? E vamos falar aqui, primeiro também de oferta e demanda de moeda, depois entender e vamos ver o exemplo de cálculo, inclusive, do multiplicador, ok? Então deixa eu puxar aqui, falar um pouquinho sobre isso, está lá na sua tela. Primeiramente, a gente tem que falar um pouquinho sobre demanda e oferta de moeda, para entender o multiplicador bancário. Então eu coloquei lá. Primeiro eu vou falar da demanda. Ó, a definição de demanda por moeda é similar à definição de demanda por qualquer outro bem. Ou seja, a demanda é a procura. A demanda de um bem é a procura de alguém que precisa daquele bem por aquele bem, né? Então, por exemplo, demanda de televisores é a quantidade de pessoas que compram, que buscam comprar televisores, tá certo? A moeda, ela também tem a sua demanda. Nós vamos ver, tá lá. A demanda de moeda corresponde à quantidade de moeda manual que o setor privado não bancário precisa ter para realizar suas atividades econômicas. E costuma-se identificar três motivos para a demanda de moeda. Tá? Primeiro, quem demanda vai ser o setor privado não bancário. Okay? Então não são os bancos que vão exercer essa demanda por moeda. E nós temos três grandes motivos para a demanda de moeda. Primeiro, demanda de moeda para transações. É a demanda de moeda, a procura de moeda, por necessidade da moeda para realizar pagamentos. As pessoas precisam fazer pagamentos, né, no dia a dia, então elas demandam moeda. Okay? É verdade que hoje esses pagamentos são feitos muito por meio de meios virtuais, né, como Pix, cartão de débito e por aí vai, mas vamos pensar aqui, né, para ficar mais fácil de entender, a moeda física mesmo. As pessoas precisam de dinheiro, né, especialmente vamos pensar alguns anos atrás que você não tinha esses meios digitais de pagamento tão disponíveis. Então, as pessoas precisavam de muita moeda para fazer suas transações, compra e vendas do dia a dia, certo? Mas a moeda também é demandada por precaução. O que é isso? Nesse caso, a moeda é mantida para fazer frente a eventos imprevistos, servindo como uma reserva de valor individual. Então, na reserva por precaução, a pessoa demanda a moeda, a pessoa procura a moeda para guardá-la, para deixar guardada. Tá? É, por exemplo, o dinheiro que a pessoa, né, deixa depositado ali, principalmente o depósito à vista ali nos bancos. Ou, por exemplo, é o dinheiro que as pessoas antigamente guardavam embaixo do colchão, não tinha essa história, né? A lenda aí que o pessoal guardava dinheiro embaixo do colchão, talvez algumas pessoas guardassem mesmo. Ou deixa guardado ali no potinho da cozinha o dinheiro para emergência, né? Claro que a gente está falando aqui de quantidades pequenas de dinheiro, elas podem ser maiores. Mas aí a demanda de moeda por precaução, ok? É mantida aí para, né, necessidade de gastos futuros. Aí fica diferente da demanda para transação, porque na demanda para transação a pessoa busca para usar imediatamente. Aqui na demanda por precaução, a pessoa guarda a moeda para uma eventual necessidade futura. E existe ainda, segundo Keynes, a demanda de moeda para especulação. Eu coloquei para você. Ó. Aqui a demanda por moeda ocorre por expectativas de transações futuras. Ou seja, nesse caso, demanda-se a moeda para se ter recursos para se fazer um investimento futuro. Então, na demanda para especulação, a pessoa ela retém a moeda por um período, esperando um investimento melhor. Isso acontece muito, por exemplo, quando você tem uma crise em alguns países, né, chamados emergentes, por exemplo, e os investidores internacionais retiram esse dinheiro buscando uma oportunidade melhor para investir. Ou melhor ainda, quando o Tesouro americano está pensando em aumentar os juros da dívida americana. O pessoal gosta de investir, né, em títulos do Tesouro americano, títulos do Tesouro alemão, título do Tesouro britânico, porque são bons pagadores. E se a taxa de juros paga por eles aumenta, haverá uma tendência de mais pessoas quererem comprar esses títulos, concorda? Então, se há uma expectativa de que o Fed vai se reunir daqui 2 semanas para aumentar a taxa de juros, é muito possível que muitas pessoas já façam essa demanda por moeda, inclusive até muitas vezes tirando de aplicações, esperando esse aumento da taxa de juros, tá certo? Mas o fato é que a demanda é a procura, a busca por moeda, segundo o economista John Maynard Keynes, pode se dar por essas três razões: para transações no dia a dia, por precaução, né, para a pessoa guardar o dinheiro para uma necessidade futura, e demanda para especulação, em que a pessoa está segurando dinheiro temporariamente esperando um investimento melhor. Essa é a demanda, que é feita pelo setor privado não bancário, mas principalmente vamos pensar aqui as famílias em geral. Okay? Mas nós temos a oferta de moeda, olha só, que é o que vai interessar para a gente na verdade.
A oferta de moeda é o que propicia os meios de pagamento, fornecendo a quantidade de moeda necessária para atender a demanda. E aí, meios de pagamento pode ser definido como o total de moeda à disposição do setor privado não bancário de liquidez imediata, ou seja, que pode ser utilizado imediatamente, tá? Então, a oferta de moeda é o contrário da demanda, né? Porque existe uma demanda por moeda, as pessoas precisam de moeda, e alguém precisa fornecer essa moeda. Transação, para especulação no sentido não, né, negativo do termo, e também para precaução, não é isso? Então, alguém precisa ofertar, alguém precisa oferecer essa moeda. E que se constituem chamados meios de pagamento, que é tudo que está à disposição do setor privado não bancário, pensando especialmente em famílias, e também empresas, que não sejam bancos, mas principalmente as famílias, e que tenham liquidez imediata, para que a pessoa possa sacar imediatamente, tá certo? Alguém precisa oferecer esse dinheiro que as pessoas demandam. Quem faz essa oferta? Nós vamos dizer que basicamente 2 agentes, mas vamos lá. Os meios de pagamento são dados pela moeda em poder do público, mais os depósitos à vista dos bancos comerciais, ou seja, a soma da moeda manual com a moeda escritural. Então, o que acontece? Os chamados meios de pagamento, o valor deles, de uma forma simples, né, pode ser calculado com o dinheiro que as pessoas têm em espécie nas suas mãos, as cédulas e as moedas metálicas que elas têm nas suas casas, nas suas carteiras, embaixo dos seus colchões, tá certo? Mais o dinheiro que elas têm de liquidez imediata nos bancos. São chamados depósitos à vista, ou, como a gente costuma dizer, o dinheiro em conta corrente, tá certo? Esses são os meios de pagamento. Tá. Quem que vai oferecer, professor, essa moeda que nós já vimos que o público em geral demanda? Aí está lá. A oferta de moeda é feita basicamente pelo Estado, no caso do Brasil, né, o Banco Central faz isso, e também pelos bancos comerciais, tá? Bom, no caso do Estado é fácil de entender, né? Por exemplo, o Banco Central imprime moeda para atender necessidades da população, ou o Banco Central ele acaba comprando títulos públicos, tirando títulos públicos do mercado e entregando moeda, para também aumentar a quantidade de moeda em circulação, ele está também ofertando moeda, tá? Ou ele interfere na taxa de juros e por aí vai. Então o Estado, né, quando a gente vem à mente em oferta de moeda, a primeira figura acho que vem à mente é o Estado imprimindo moeda e distribuindo, não é isso? Para atender às necessidades da população. O Estado também faz isso. Mas também temos outro agente importante, que é o que nós vamos destacar aqui, que são os bancos comerciais. Quando a gente fala banco comercial, é aquele banco que as pessoas em geral podem ter contas, tá? E que trabalha com depósitos à vista. Nós vamos ver que os bancos comerciais eles exercem um papel importante na oferta de moeda. Aliás, os bancos comerciais, em termos de volume, eles oferecem muito mais moeda do que o Estado, por conta do chamado multiplicador bancário, tá? Vamos entender isso daí. Multiplicador bancário. Os bancos comerciais, ou seja, os bancos onde as pessoas podem abrir contas correntes e fazer depósitos, também ofertam moeda, né? Assim como o Estado, assim como o Banco Central. No caso do Brasil, os bancos comerciais também ofertam moeda. A diferença que nós vamos ver é que o banco comercial ele não oferta moeda manual, ele oferta a chamada moeda escritural. E hoje a maior parte do dinheiro que circula no mundo, eu sempre digo isso para vocês, né? Não é na forma manual. A maior parte do dinheiro hoje circula na chamada moeda escritural, moeda digital, tá certo? Mas os bancos comerciais também ofertam moeda, aumentando os meios de pagamento na economia, através da multiplicação da moeda escritural ou depósitos à vista. Isso porque um depósito à vista no banco comercial representa um fundo disponível, que pode ser movimentado a qualquer instante pelo titular da conta corrente, tá certo, né? Você deixa o seu dinheirinho lá no banco, qualquer momento você pode ir lá sacar, não é isso? No entanto, existe um fluxo contínuo de depósitos e saques, de modo que o banco não precisa manter em seus cofres a totalidade dos recursos depositados para fazer frente aos saques ou cheques emitidos, pois nem todo mundo corre para sacar seu dinheiro ao mesmo tempo nos bancos. Isso aqui é interessante você entender. Quando você deixa o seu dinheiro depositado no banco, lá na conta corrente, o banco ele empresta esse dinheiro seu para outras pessoas. O banco não precisa deixar o seu dinheiro guardado lá. Mas se for sacar, o banco tem que ter o meu dinheiro na hora. Ok, mas como as pessoas não vão sacar o dinheiro ao mesmo tempo, não é isso? A maior parte das pessoas mantém a maior parte do seu dinheiro no banco, lá parado ali, né, investido, é verdade. Mas o dinheiro ali na forma digital, na forma escritural, o banco não precisa manter todo o dinheiro ao mesmo tempo lá. Ele mantém só uma pequena fração. Nós vamos ver normalmente o depósito compulsório que o Banco Central manda deixar, tá? Então, você empresta ali, você coloca o seu dinheiro no banco, né? O banco vai fazer o quê com esse dinheiro? Provavelmente ele vai te pagar juros, inclusive, para você, né, deixar esse dinheiro ali, mas o banco, inclusive, o banco vai fazer o quê com aquele seu dinheiro? Ele vai emprestar para outra pessoa
E aí o banco ganha a diferença dos juros que ele cobra da outra pessoa e os juros que ele paga para você. Nós vamos ver um exemplo na prática como isso funciona. Ó. Assim, os bancos deixam depositados em seus cofres apenas uma determinada quantidade de moeda. E normalmente é o Banco Central que define qual deve ser o percentual dos depósitos retidos. Tendo esse percentual chamado de reserva bancária ou depósito compulsório. Então, o Banco Central ele determina um percentual que os bancos têm que deixar guardado dos depósitos à vista que eles recebem. Ou, em outras palavras, né, o Banco Central determina um percentual que não pode ser emprestado, tem que ficar lá no banco para atender as necessidades de saques dos clientes. Tá? Então, recapitulando, voltando, assim os bancos deixam depositados em seus cofres apenas uma determinada quantidade de moeda, e normalmente o Banco Central define qual deve ser o percentual dos depósitos retidos, sendo esse percentual chamado de reserva bancária ou depósito compulsório. Emprestando o restante a outros clientes, os quais, por sua vez, depositarão o valor tomado ou parte dele em outro ou no mesmo banco, permitindo que o banco retire as reservas necessárias em relação ao novo depósito, possa emprestar a parte não comprometida e assim por diante. Então, o que acontece? A pessoa deposita o dinheiro no banco. O banco pega esse dinheiro e empresta para outra pessoa. Né? Uma parte tem que deixar ali guardado, porque o Banco Central manda deixar guardado esse depósito compulsório, o resto ele empresta. Essa pessoa que pegou emprestado, em algum momento, provavelmente, esse dinheiro, ou a maior parte dele, vai voltar para o banco. Vamos imaginar que você deixou o dinheiro depositado lá no banco, tá? E aí o banco emprestou parte desse dinheiro para mim. Eu peguei esse dinheiro emprestado para comprar um carro. Aí fui lá e paguei a concessionária, a loja do carro. O que a concessionária, a loja do carro vai fazer provavelmente? Vai depositar também em um banco, não é isso? Então, o dinheiro no todo, em parte, ele acaba voltando para os próprios bancos, ok? Isso faz com que ocorra, no segundo parágrafo aí, isso faz com que ocorra um efeito de multiplicação da moeda escritural através do que convencionou-se chamar de multiplicador bancário. Nós vamos ver um exemplo prático disso. O seguinte exemplo ajudará a ilustrar o que foi dito, mostrando como ocorre na prática o efeito de multiplicação da moeda pela ação dos bancos comerciais. Tá? Hoje, inclusive, a maior parte, mas a maior parte mesmo, disparado do dinheiro que circula, né, na economia é por conta do multiplicador bancário. Tá? Então vamos supor aqui, vamos fazer algumas suposições aqui para a gente entender um exemplo que vai colocar na prática como o multiplicador bancário funciona. Então primeiro vamos supor aqui algumas premissas. Ó, o primeiro, o Banco Central de um determinado país, vamos considerar que limita 1.000 unidades monetárias em moeda física, vou chamar aqui de reais, vamos precisar ser reais, né? Pode ser qualquer unidade monetária. Então o Banco Central de um determinado país emite 1.000 reais em moeda física, sendo essa moeda entregue ao público. Para facilitar, vamos imaginar que todo esse dinheiro seja entregue inicialmente a uma única pessoa para o depósito em sua conta em um banco comercial. Na prática, não é para uma única pessoa, né? Várias pessoas pegam esse dinheiro que o Banco Central emite, mas normalmente todas ou quase todas vão depositar esse dinheiro na sua conta corrente, não é isso? Mas para facilitar, para simplificar, vamos imaginar que todo esse dinheiro vai parar na mão de uma pessoa só e que faz o depósito lá no banco que ele tem conta. E as pessoas irão depositar todo o dinheiro que tomarem emprestado dos bancos comerciais em suas respectivas contas correntes. A segunda premissa. Depois nós vamos ver que mesmo que isso não seja verdade, dá para calcular também o multiplicador bancário, mas no primeiro exemplo vamos entender que, vamos supor, que as pessoas, todo o dinheiro que elas recebam, elas deixem depositados no banco. Elas não deixam o dinheiro guardado em casa, elas depositam tudo no banco. Okay? C. Vamos considerar que os bancos precisem manter em reservas, por determinação do Banco Central, 20% dos depósitos. Ou seja, nesse exemplo que nós vamos ver, o depósito compulsório determinado pelo Banco Central é de 20%. E D, vamos considerar que os bancos reterão apenas o necessário para cobrir as reservas e emprestarão os recursos restantes. Então vamos imaginar que os bancos só deixem guardadinho lá os 20% do depósito compulsório e eles emprestem tudo o resto. Inclusive, né, que vai ter pessoas interessadas em pegar esse empréstimo. Tá? Não fica sobrando dinheiro lá no banco sem ser utilizado. Okay? Ah, professor, mas na prática não acontece tudo isso. Não, pode até não acontecer tudo isso, mas ainda assim existirá um multiplicador bancário. Mas a gente está vendo, sabe nas aulas de física, quando você tinha lá, como que era, CNTP, né, condições normais de temperatura e pressão, considerava que não tinha atrito, que não tinha resistência do ar, né, para você entender como o modelo funciona. Na prática, é verdade que tem alguns complicadores, mas aqui vamos supor, fazer todas as suposições. Tá? Então, repetindo, vamos considerar que o Banco Central vai emitir R$1.000 em moeda física, vai imprimir R$1.000 e vai entregar para uma pessoa só. Vamos considerar que as pessoas, quando recebem o dinheiro, elas depositam tudo nos bancos. Vamos considerar também que os bancos têm que manter em reserva 20% dos depósitos que eles recebam. E vamos considerar que os bancos eles só retêm esses 20% e emprestam todo o restante. Tá?
Tá lá. Assim, considerando que os bancos, a cada depósito que recebam, emprestem 80%, por que 80%, professor? Porque eles têm que deixar guardado 20%, não é isso? Então, eles emprestam os 80% restantes. E que as pessoas para quem o dinheiro é emprestado depositam esse dinheiro em suas próprias contas correntes, teríamos o seguinte. Aí nós vamos com bastante calma para você entender. Lembrando que aqui é um exemplo simplificado, tá? Na situação concreta, né? Na vida real. Ele tem algumas situações um pouco diferentes, mas para a gente entender a lógica da coisa. Olha só. Primeiramente, o dinheiro emitido pelo Banco Central é depositado por alguém em sua conta corrente do Banco Comercial A. Então lembra aquela pessoa, né, que recebeu o dinheiro do Banco Central? Ela vai depositar lá na sua conta corrente, lá no Banco A. Aí o Banco A vai emprestar 80% desse valor. 80% de quanto? De 1.000. Não é isso? O Banco Central emitiu 1.000? Tá lá, ó. Letra A. O Banco Central emitiu 1.000. O banco tem que deixar 20% guardado, então ele empresta 80%, R$800 a outro cliente. E vai depositar em outro banco comercial, ou no mesmo banco, mas em outra conta, chamado de B. Eu coloquei, poderíamos considerar que ele depositaria em sua própria conta também, no banco A, que estaria na mesma. Aí vamos considerar também que o banco comercial B, por sua vez, vai emprestar 80% do valor ali depositado. É porque quanto que o B, o banco B, quanto que foi depositado nele? R$800, não é isso? Vou fazer aqui uma tabelinha para você entender. Mas a pessoa que recebeu os R$1.000 do Banco Central, depositou na conta dela no Banco A, o Banco A reteve 20%, porque o Banco Central assim determina, e emprestou 80%, emprestou R$800, portanto, tá certo? Para o cliente que foi lá e depositou no Banco B. O Banco B, por sua vez, vai emprestar 80% desse valor que foi depositado nele, 80% de R$800, o que dá R$640. Então o Banco B, por sua vez, empresta 80% do valor ali depositado, né? 80% de 800 dá R$640, a outro cliente, que por sua vez deposita em sua conta e assim sucessivamente. Aí eu coloquei aqui uma tabelinha para a gente ver como é que isso se desenvolve. Ó, vamos lá. Então, primeiro, ó, olha só, o Banco Central emitiu R$1.000, não é isso? 1.000 unidades monetárias, se você preferir, e aí entregou para o primeiro, né, para a pessoa. Vamos adicionar lá, o João. Aí o João foi lá e depositou isso lá no Banco A, certo? O banco, presta atenção, agora tem um depósito ali, ó, no Banco A. O Banco A ele tem que segurar, ele tem que reter em reservas quanto? 20% de 1.000, portanto, R$200. Então, quanto ele vai emprestar? A diferença, né, o que sobrou. O Banco A vai poder emprestar R$800, ok? Aí vamos imaginar que foi lá o José que pegou emprestado esses R$800. E aí depositou no Banco B. Acabou chegando lá no Banco B, sei lá, o José pagou uma compra e a empresa depositou no Banco B, isso foi para outra conta. Ó, agora preste atenção. Então, eu tenho um depósito no Banco B, o Banco B ele tem que reter quantos por cento? Ele tem que reter 20%. Né? Ele tem que manter em reservas 20% de R$800. Portanto, ele tem que manter na reserva R$160. Ele vai poder emprestar quanto? A diferença. 800 menos 160 dá R$640, ok? Aí o Banco B, então, está emprestando R$640. Aí alguém vai lá, pega esse dinheiro no Banco B, paga alguma coisa, isso acaba voltando para um outro banco, que é o Banco C. Aí esse banco, esse 640 é depositado no Banco C. Aí o Banco C deve reter 20% de 640, que dá R$128 aí. Então ele vai poder emprestar a diferença, 640 menos 128, 512. Aí o D, aí esse 512 vai ser depositado por alguém lá no Banco D. Foi depositado no Banco D, o Banco D vai ter que reter 20% de 512, o que dá 102,40, e ele vai poder emprestar a diferença, 409,60. Aí esses 409,60 vai voltar lá para o Banco E, tá certo? Porque se nós poderíamos ter todo mundo contra o mesmo banco? Poderia, né? O que importa é que a conta é diferente, são pessoas diferentes. Aí depositou lá 409,60 lá no Banco E, aí o Banco E tem que reter 20% disso, R$ 81,92, aí ele vai poder emprestar a diferença que dá R$ 327,69. E aí se você for fazendo e chegando ao limite, né, tem uma demonstração matemática inclusive para isso, que eu obviamente não vou fazer aqui, que foge ao escopo aqui, né, para o nosso estudo, mas lá no final você demonstra que a soma dos depósitos vai chegar a 5.000, tá? Quando você vai somando tudo, 1.000 mais 800, mais 640, mais 512, mais 409,60, vai diminuindo cada vez mais, né? A soma vai chegar a R$5.000 no limite, as reservas vão ser R$1.000, coincidentemente não, né? Matematicamente é isso que se espera.
as reservas correspondem a 20%, não é isso? Dos 5 mil, que dá 1.000. A soma, então, de todos os depósitos compulsórios aí feitos pelos bancos nas operações vai ser de 1.000. E os empréstimos é a diferença, R$4.000. Olha só que interessante, então. O Banco Central emitiu 1.000, só que esses 1.000 se transformaram em 5.000 no final das contas. 5.000 depósitos, não é isso? R$5.000 aí. Ok? Aí tá lá. Como se vê, a oferta inicial de moeda nacional de 1.000, feita pelo Banco Central, transformou-se lá no final das contas em uma oferta total de moeda escritural de R$5.000. Então, portanto, o multiplicador bancário foi de quanto? Foi de 5, multiplicou por 5. A gente fala que o multiplicador bancário aí é igual a 5. Por quê? Porque o Banco Central emitiu 1.000, mas esses 1.000 se transformaram em R$5.000 lá no final das contas. Então, o multiplicador bancário, no caso, aí foi de 5, tá certo? Isso se deve ao chamado efeito multiplicador monetário. Nesse caso, em que os clientes não retêm nada da moeda, mas depositam tudo nos bancos, o efeito multiplicador da moeda é dado pelo inverso da percentagem da reserva bancária. Então, matematicamente, se demonstra que, atendida aquela premissa, lembra que as pessoas depositam tudo no banco, não deixam nada guardado em casa? Então, aí, o multiplicador bancário é dado por essa formulinha bem simples aí, ó. Ele é igual a 1 sobre R, onde R são as reservas bancárias em valor decimal, ou seja, é o famoso depósito compulsório. Olha só, qual que era o depósito compulsório no exemplo que nós vimos? Ele não era de 20%? Lembra? O Banco Central mandava deixar guardado 20%, não é? Do dinheiro. 20% na forma decimal dá quanto? Do dinheiro que era depositado nos bancos. 20% na forma decimal dá quanto? 0,2, não é isso? Então, nesse caso, o multiplicador bancário é igual a 1 sobre 0,2, o que vai dar exatamente 5, que é o que nós vimos lá. Ó, então tá lá, eu coloquei aí. Ó. Como no caso do exemplo, o R é igual a 0,2, que era 20%, o multiplicador bancário é igual a 5, que corresponde exatamente ao que vimos, o que aconteceu. Certo? Então, na sua prova, se pedir para calcular o multiplicador bancário e não disser lá que as pessoas, né, deixam parte do dinheiro guardado fora do banco, ou seja, se disserem que elas depositam tudo no banco, todo o dinheiro, então para calcular é só usar essa formulinha aí. Ele é igual a 1 sobre R, sendo R o valor do depósito compulsório na forma decimal. Ó, segundo parágrafo. No entanto, na prática, é comum que o público retenha parte da moeda em seu poder e não a deposite no banco, que é o chamado papel moeda em poder do público. Né? Então, ainda tem as pessoas que guardam dinheiro embaixo do colchão, deve ter, né? Pessoal que guarda dinheiro no potinho da cozinha, aquelas notas que você deixa um pouco na carteira também, tá certo? Então tá lá, ó. É chamada retenção, né, da moeda em poder do público, o papel moeda em poder do público. Quanto maior essa retenção, ou seja, quanto menos as pessoas depositarem no banco, né, menor será a multiplicação monetária, porque menos dinheiro é depositado nos bancos. Faz sentido. Se eu recebo lá, se eu pego o dinheiro lá no banco emprestado, e eu não deposito, esse dinheiro não volta para o sistema bancário por alguma razão, o multiplicador bancário vai ser menor, tá certo? E aí, nesse caso, prova-se que o multiplicador da base monetária pode ser calculado da seguinte forma. Também uma fórmula que eu não vou demonstrar aqui, porque vai fugir, né, como eu disse, do nosso escopo. Mas nesse caso, o multiplicador bancário é calculado dessa forma, veja que ele fica mais complicadinho, né? O multiplicador bancário é igual a 1 mais C dividido por C mais R. Aí aqui nós temos a letra C, normalmente minúscula, que é justamente a taxa de retenção do público, é o percentual que o banco, as famílias, os clientes não depositam no banco, é o quanto eles retêm na sua carteira, na sua casa, tá certo? O C. E o R é a taxa de reservas bancárias ou depósito compulsório, ok? O R é o mesmo R do exemplo da formulinha anterior. Na formulinha anterior, veja que eu não tenho C. O C é igual a 0. Por quê? Porque na fórmula anterior, nós partimos da premissa que as pessoas depositam todo o dinheiro no banco, né? Então, se você, no final das contas, se você quiser, só precisa guardar essa segunda fórmula. Por quê? Se as pessoas depositarem todo o dinheiro no banco, quanto elas vão reter em seu próprio poder? 0. Então, o C é igual a 0. Aí fica 1 mais 0, dividido por 0 mais R, vai ser exatamente M igual a 1 sobre R, tá? Na verdade, se você quiser guardar, precisa guardar só essa fórmula aqui e lembrar que quando as pessoas não retiverem dinheiro, o C será igual a 0. Ó, assim, por exemplo, considere que uma economia, pegar um exemplo aqui, ó. Considere que uma economia, a taxa de retenção do dinheiro pelo público seja de 30%. Vamos considerar que as pessoas retêm, é bem alto, né? Normalmente nem nada próximo disso. É só para a gente entender, ver como vai dar uma diferença grande. Vamos imaginar que as pessoas agora elas retêm 30% do dinheiro, então, que elas pegam no banco, elas não depositam, elas deixam guardado
em algum lugar ali, tá? Então as pessoas retiram de circulação 30% do dinheiro, papel moeda. E que o depósito compulsório dos bancos, assim como no exemplo anterior, era de 20%. Nesse caso, vamos usar a segunda fórmula, né? Porque tem o C aí, que é igual a 30%, ou seja, igual a 0,3. Então, usando a fórmula M é igual a 1 mais C sobre C mais R. M é igual a 1 mais 0,3, porque é o C, sobre 0,3 mais 0,2, que é o C mais R. Aí, fazendo as contas, você vai chegar no multiplicador bancário de aproximadamente 2,6. Olha só. Lembra? Quando, no primeiro exemplo, quando as pessoas depositavam 100% do dinheiro no banco, o C era igual a 0, o multiplicador bancário deu 5, não foi? Agora, como as pessoas elas retêm seu poder, elas não depositam nos bancos 30% do que elas recebem, aí ele já cai para 2,6. Olha só, como caiu quase pela metade aí, tá certo? Então, né, para guardar, guarde essa formulinha, eu diria para você guardar, e lembrar que quando as pessoas retiverem, as pessoas depositarem todo o dinheiro no banco, elas vão estar retendo 0, então o percentual de retenção do papel moeda é 0, então C será igual a 0, aí vira a primeira fórmula lá. Okay? Mas é para você ver um exemplo, né, como pode ser cobrado aí na sua prova. E aí, ó, agora uma observação importante aqui. Ó. Além do depósito compulsório, o banco também pode, por precaução, reter algum outro valor através das chamadas reservas voluntárias ou encaixe técnico, as quais também diminuirão o volume emprestado aos clientes e reduzirão o multiplicador bancário. Na prática, para cálculo do multiplicador bancário com a reserva voluntária, basta somar o valor dessa reserva na forma decimal com o valor do depósito compulsório. Só para entender isso daí. O Banco Central ele já determina um percentual mínimo que os bancos têm que guardar do dinheiro que eles recebem dos clientes. Então, o exemplo que nós vimos, os dois exemplos, o Banco Central determinava que os bancos tinham que deixar guardado 20%, tinham que deixar depositado 20% do que eles recebiam, não é isso? Só que o banco também pode, por precaução, para ter uma maior solidez, determinar que, além desse depósito compulsório, ele também vai reter, sei lá, mais 10%, por exemplo, para fim de ter uma segurança maior, uma solidez maior, tá? E aí é muito simples, porque ambos terão o mesmo efeito, né, que é impedir que o banco empreste uma parte do dinheiro. Então, na prática, basta eu somar o valor do depósito compulsório com o valor da reserva técnica ou da reserva voluntária, e aí substituo na formulinha. O R vai ser igual ao depósito compulsório mais a reserva voluntária. Olha só. Segundo parágrafo aí. Ó. Assim, aproveitando o exemplo anterior, imaginemos que, além do depósito compulsório de 20%, né, que o Banco Central determinava aí no exemplo, os bancos, em média, façam uma reserva técnica de 5%. Então, na média, os bancos também guardam 5% aí, além dos 20%. Nesse caso, o R será de 0,25%, certo? 0,2% do depósito compulsório, mais 0,05%, que é os 5% que os bancos voluntariamente já não emprestam para ter uma maior segurança, uma maior solidez. O que leva ao multiplicador bancário de aproximadamente 2,36%, considerando, né, como no exemplo anterior, que as famílias elas retenham 30% aí do valor, tá certo? Que a gente está substituindo no segundo exemplo, considerando que elas retenham 30% do valor. Professor, e se elas não retivessem nada, fosse como lá no primeiro exemplo? Aí veja, aí eu vou usar o M igual a 1 sobre R, né? Só que o R, nós já vimos, ele vai ser igual a 25% ou 0,25. Aí vai ser 1 dividido por 0,25, que vai dar 4. Então, no primeiro exemplo, né, se as pessoas depositarem todo o dinheiro que elas receberem no banco, o multiplicador bancário será igual a 4 se a reserva voluntária for igual a 5%, tá? Mas recapitulando aí, para ficar guardando muita bobeira, muita formuleira, né? Ficar decorando muita coisa, é só entender a lógica. A fórmula você tem que guardar, ok, não tem jeito. Mas entender que, se houver também reservas voluntárias, outros valores que os bancos também deixam guardados, além daquilo que o Banco Central determina, é só somar o valor do depósito compulsório com as reservas voluntárias para achar o valor de R. Ok? Aí está lá. Por fim, deve-se levar em consideração também que, no exemplo, consideramos que os bancos conseguem emprestar todo o dinheiro que tinham disponível, que, porém, nem sempre acontece na prática, especialmente se a taxa de juros for muito alta, porque isso estimula a tomada de empréstimo pelos clientes. Né? Então, em ambos os exemplos anteriores, nós consideramos que o banco conseguia emprestar todo o dinheiro que ele tinha disponível, mas nem sempre isso acontece. Porque se a taxa de juros, por exemplo, está muito alta, as pessoas pegam menos empréstimos, não é isso? Porque o custo do empréstimo fica maior. Então, na prática, também a taxa de juros vai acabar influenciando aí. E aí, quanto maior a taxa de juros, menos os bancos vão conseguir emprestar
menor será o multiplicador bancário, ok? E aí, para finalizar aqui, que nós vimos aqui os principais pontos que eu queria falar com você sobre multiplicador bancário, para finalizar eu trouxe aqui uma questão de prova, né? Lembrando que, é claro, não precisa dizer isso, mas as questões aqui você consegue encontrar lá no nosso site do Que Concurso, né? O Que Concurso é sinônimo, né? Além de aulas de qualidade, também de questões aí para concurso. Então aqui eu trouxe uma questão justamente sobre o multiplicador bancário, olha só, do Banrisul, e aí ela diz o seguinte, preste atenção. Com referência ao multiplicador bancário, pode-se afirmar que, aí você tem 3 afirmações. 1. Quanto maior for o depósito compulsório, as reservas compulsórias, menor será o multiplicador bancário, mantidas constantes as demais circunstâncias. 2. Quanto menor for o encaixe técnico, as reservas voluntárias dos bancos, menor será o multiplicador bancário, mantidas constantes as demais circunstâncias. 3. Quanto maior for a taxa Selic, maior tende a ser o multiplicador bancário, mantidas constantes as demais circunstâncias. Aí fala, quais afirmações estão corretas? Então veja que você tem 3 afirmações, você tem que julgar quais estão corretas e depois achar a alternativa certa. Tá? Vou dar alguns segundos aí para você pensar. Então, aí, qual alternativa você marcaria? Pense em cada uma das afirmações e aí veja se você consegue encontrar alguma alternativa que, na sua opinião, esteja correta. A, B, C, D ou E. Qual dessas aí você assinalaria se uma questão como essa caísse na sua prova, hein? E aí responda qual alternativa você acha que seria correta. A alternativa A diz apenas a primeira afirmação, a B apenas a segunda afirmação, a C apenas a terceira afirmação, a D apenas a 1 e a 2, e a alternativa E todas, né? 1, 2 e 3. Vamos fazer juntos? Vamos julgar cada uma das afirmações? Vamos lá. Ó. Primeiro, quanto maior for o depósito compulsório, ou seja, as reservas compulsórias, menor será o multiplicador bancário, mantidas constantes as demais circunstâncias. Tá certo, né? Aí você pode pensar nisso, tanto pensando na fórmula, né? Pegar aqui essa fórmula aqui, ó, segunda fórmula, né? Que é quando tem uma parte do dinheiro que não é depositado pelos clientes nos bancos. Veja que o R, né, que é a reserva aí, o depósito compulsório, com a soma com a reserva técnica do banco, ele está no denominador, né? Nesse outro fica mais claro ainda, essa primeira fórmula. Veja que o R está no denominador. E quanto maior o denominador, menor o número, não é isso? Porque tem que dividir por mais gente, tá certo? 1/4 é menor do que 1/2, do que 1/3 também, né? Então, a primeira afirmação está certa. Quanto maior for o depósito compulsório, menor será o multiplicador bancário, mantidos, né, as demais variáveis aí constantes. Então, a primeira afirmação está certa. 2. Quanto menor for o encaixe técnico, as reservas voluntárias dos bancos, menor será o multiplicador bancário, mantidas constantes as demais circunstâncias? Não, é o contrário, é exatamente o que acontece com o depósito compulsório. Né? Lembrando até que quando eu tenho depósito compulsório e reserva voluntária, eu somo os dois para achar o R, não é isso? E aí, quanto menor for o encaixe técnico, quanto menor for a reserva voluntária, maior será o multiplicador bancário. E aqui está dizendo que ele vai ser menor também. Não, está errado. Então a segunda afirmação está incorreta. Por enquanto, só a primeira está certa. 3. Quanto maior for a taxa Selic, maior tende a ser o multiplicador bancário, mantidas constantes as demais circunstâncias? Não, está errada essa terceira afirmação. Né? Você poderia dizer que está errado, tanto porque a taxa Selic não aparece na formulinha, porque aqui a gente simplificou, né? Não pensou na taxa de juros, mas também aquilo que eu já havia falado para você. Quanto maior a taxa Selic, né? Ou seja, quanto maior a taxa de juros da economia, porque a taxa Selic ela puxa junto, né? A taxa média dos bancos. Quanto maior a taxa de juros, menor será o multiplicador bancário. E por quê? Porque as pessoas pegarão menos dinheiro emprestado. E aí os bancos provavelmente não vão conseguir emprestar todo o dinheiro que eles têm disponíveis para emprestar. Tá certo? Então a 3 aí, ela está incorreta, ela está errada. Porque ou você pode considerar que a taxa Selic não vai influenciar no multiplicador bancário, uma análise mais simples, ou se ela influenciar, vai ser justamente o contrário. Quanto maior a taxa Selic, menor será o multiplicador bancário. Então veja que 2 e 3 estão incorretas, a única correta aí é a afirmação A, o que vai corresponder aí à alternativa A também. Apenas a afirmação 1 está correta. Ok?
Muito bem, com isso então chegamos ao final aqui deste nosso evento em que falamos sobre multiplicador bancário, um ponto importante aí de economia, né? Um ponto que sempre pode ser cobrado em concursos na área fiscal em geral e que foi cobrado aí no último concurso, inclusive, para ISS São Paulo, que é o objetivo aqui do nosso evento, esse concurso que está saindo do forno, hein? Já está quentinho, já está saindo do forno. É o próximo grande concurso fiscal que se espera que o edital saia, já foi autorizado. Você precisa só se preparar aí, tá certo? E vem se preparar conosco, e nós temos aqui a melhor preparação para você. Vou ficando por aqui, agradeço muito aí a audiência, agradeço o fato aí de vocês estarem conosco, e desejando bons estudos. Se você gostou do evento, da aula, clica aí no joinha, deixa o seu like, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para você ficar por dentro aí de tudo que o Que Concurso oferece de forma gratuita, inclusive para você, ok? Vamos ficando por aqui então. Bons estudos para você, um grande abraço e até a próxima!